Uningá, que o futuro é aqui. Olá, então voltamos para mais uma aula de língua portuguesa, certo? Então agora, para nós iniciarmos, eu vou começar com as classes gramaticais. Vou dar assim uma rápida passada só para vocês recordarem quais são elas e qual é a função de cada uma, para aí nós darmos sequência a algumas que são totalmente importantes na produção do texto, certo? Então, só retomando, nós começamos e aprendemos logo de cara o substantivo, que é aquele que dá nome, que nomeia tudo que está ao nosso redor, independente do que quer que seja, é o substantivo que dará nome a tudo, tá? Na sequência, depois de aprendermos o substantivo, a gente aprende o adjetivo, que ele vem com o quê? Caracterizando esse substantivo. Então, toda vez que eu atribuo uma característica, certo? Um atributo é o substantivo que é responsável por isso. Na sequência, estudamos os verbos que vão indicar se aquela ação está no presente, no pretérito ou se ela está no futuro. Então, é o verbo e eu preciso usá-lo muito bem dentro do texto, com bastante clareza e saber se eu estou usando um verbo no presente, se é no pretérito, se é um pretérito perfeito, que é um passado acabado, se é um pretérito imperfeito, que é um passado não acabado, se é um pretérito mais que perfeito, que aí eu tenho dois passados, o mais remoto é o mais que perfeito, e o mais recente pode ser o pretérito perfeito ou imperfeito, certo? Tem os pronomes que vai me auxiliar muito no momento da construção do meu texto, os pronomes pessoais, caso reto, caso oblíquo, os pronomes relativos, os pronomes demonstrativos, os pronomes indefinidos, os pronomes de tratamento. Então, nós temos vários, mas na nossa aula eu vou trabalhar só alguns com vocês, tá? Numeral, para que eu possa classificar ali dentro de uma quantidade, de uma ordem, tá? O artigo, que sempre vem acompanhando o substantivo, acompanhando e determinando. Nós temos os artigos definidos e os artigos indefinidos também. Então, são eles que acompanham o substantivo, concorda com eles em gênero e número e determina esse meu substantivo. O advérbio também é uma classe de palavra muito importante, acrescenta circunstância aos verbos, tá? Porque quando eu faço uso de um verbo, muitas vezes eu deixo uma situação em aberta. Então, quem que cuidará dessa situação, de fechar essa situação ou de esclarecê-la? É o advérbio, tá? Preposição, que quando nós formos estudar a regência verbal e a regência nominal, vocês vão ver que é o conectivo da regência e a preposição. Então, eu preciso saber o que é uma preposição para poder entender um pouco de regência verbal, nominal e dar sentido e o sentido correto ao meu texto. Conjunção, também super importante, é ela que ligará as orações dentro de um texto. Então, se eu não souber o que é uma conjunção, ou eu não souber adequá-la ao meu contexto, passar a informação realmente que eu quero passar, eu tenho um problema sério aqui. E a interjeição, que é muito pouco usada, né, na produção de texto, mas que ela expressa o quê? Estados emotivos. Por isso que ela vem sempre acompanhada dos pontos de exclamação. Porque eu estou expressando ali um estado emotivo de tristeza, de alegria, de dúvida. Então, é através da interjeição que nós deixamos isso claro no texto, tá? Então, dessas 10 classes gramaticais, o que que nós vamos trabalhar para melhorar aí um pouco a escrita? O pronome, certo? Não vou trabalhar todos os pronomes com vocês, vou trabalhar pronome pessoal do caso reto e do caso oblíquo. Vou trabalhar também os pronomes demonstrativos, que são elementos de coesão textual, e também os pronomes relativos, que dentro do texto tem também uma forte determinante ali no contexto. Trabalharemos também as conjunções, porque, como eu já disse, se eu não souber usá-las corretamente, eu acabo então escrevendo uma informação, pensando em passar uma ideia e passando outra. Então eu começo com vocês nesse momento com as conjunções. Depois nós vamos para o pronome, que é uma aula um pouquinho mais demorada, tá? Então as conjunções, como eu já havia falado para vocês, é de grande importância e nós precisamos no primeiro momento deixar claro que nós temos aquelas que são as coordenadas, muito usadas nas produções de textos, e também as subordinadas, certo? Que aí eu venho com elas na sequência. Essas aqui são as mais usuais e nós aprendemos ali desde as séries iniciais.
que são as conjunções coordenadas aditivas, adversativas, as alternativas, explicativas ou também as conclusivas, certo? Aqui eu coloquei algumas que nós podemos usar aí em determinados contextos. Então, a aditiva é muito usada, a conclusiva nos trabalhos de conclusão de texto, nas conclusões, perdão, quando eu vou finalizar o meu texto com uma conclusão, eu posso optar por qualquer uma delas, tá? As explicativas também, toda vez que vou explicar uma ideia, faço uso delas. Eu só preciso entender o seguinte, eu tenho estruturas, às vezes, diferentes. Eu não posso confundir, por exemplo, contudo, todavia, entretanto, no entanto, com um portanto. São próximas, tá? Mas aqui eu tenho uma ideia dentro do texto, aqui eu tenho outra. Então, eu não posso confundir uma com a outra. O mesmo acontece com o pois. O pois, ele tanto pode ser explicativo como conclusivo. Se eu usar o meu pois como explicativo, ele vem na estrutura que nós já estamos acostumados. O aluno não foi à aula, pois estava doente. Então, ó, pois estava doente. Esse pois, ele está anteposto ao verbo da segunda oração, certo? Pelo fato dele estar anteposto ao verbo, ele é, então, explicativo. Agora, eu mudo totalmente a minha estrutura se eu disser assim. Leve capa de chuva. Coloco um ponto e vírgula. Deve chover, pois o tempo está se armando, se levantando. Então, percebam que eu mudei a estrutura. Mudando essa estrutura, colocando o pois no meio da frase, no meio da minha segunda oração, eu deixo de ter um pois explicativo e passo a ter um pois conclusivo. Então, cuidado com esse tipo de situação. Quando eu quero expressar uma ideia e pelo mau uso da conjunção, eu acabo, então, expressando outra ideia. Também tenho na sequência as conjunções subordinativas, tá? Aqui nós temos 9 tipos de conjunções diferentes. Então, eu tenho as causais, que indica causa, comparativa, que indica comparação, consecutivas, que indicam o quê? Consequências, conformativas, que indicam o quê? Conformidade. Para cada ideia que eu quero expressar no meu texto, eu tenho que usar uma conjunção, e a conjunção adequada, tá? As conjunções finais, que vai indicar uma finalidade de uma ideia ali na construção, as concessivas, que vai indicar uma concessão, as condicionais, indicando condição, proporcionais, indicando proporção, e as temporais, indicando o quê? Um tempo. O que a gente precisa ter claro aqui? Adequá-las no contexto para que não haja erro. Tanto as coordenadas quanto as subordinadas, eu preciso saber qual é o contexto, qual é a informação que eu estou escrevendo, qual é a ideia que eu quero passar, para assim fazer uso da minha conjunção ou da minha locução conjuntiva. O que seria uma locução conjuntiva? Vocês perceberem que em alguns casos nós temos assim, ó, só um elemento, isso aqui é uma conjunção. Aqui eu tenho mais de um elemento, então aqui eu tenho uma locução conjuntiva. Toda vez que eu tiver a junção de mais de um elemento, eu deixo de ter uma conjunção e passo a ter uma locução conjuntiva, tá? Então aqui é só adequar ao contexto a ideia que você quer passar no texto. Agora, isso aqui também é prática. Vai escrever. A ideia que eu quero passar aqui é de causa-consequência, nós costumamos usar muito. Então eu vou lá, pego as minhas conjunções causais, aqui só tem algumas, tá? Nós temos inúmeras, vou optar por uma no meu contexto. Ah, não, a ideia é de consequência, então eu preciso vir aqui, dar uma olhada quais são as conjunções que indicam consequência, para assim poder adequar ao contexto. Não é colocar qualquer uma, porque aí nós vamos cair naquela contradição. Ao invés de passar uma ideia, eu acabo passando outra, tá? Então, olha só. Coloquei um breve texto aqui, só para a gente perceber o que eu acabei de falar para vocês. Se eu eliminar as conjunções do meu texto, eu vou perder um pouco do sentido dele. Perceba quantas conjunções nós colocamos para ligar, para unir essas informações. Ó. Eu tenho desde conjunções alternativas, conclusivas, adversativas dentro de um texto. Então, olha lá. Olá, meu nome é João e sou carioca. Moro no Rio, uma cidade maravilhosa, e sou muito feliz por viver aqui. Todos os dias acordo bem cedo e vou trabalhar. Gosto muito do meu trabalho, sou professor da FGV, mas não gosto muito do trânsito, porque é muito lento aqui na cidade.
Todas as pessoas costumam vir de longe e sempre vão para o mesmo lugar. Por isso, o trânsito é sempre muito lento. Mas isso não é nenhum problema. Depois do trabalho, todos os dias, ou vou para a praia de Copacabana para pegar um sol, ou tomo uma caipirinha e aproveito a vida na cidade. Gosto muito das coisas belas que temos aqui, por isso nunca vou me mudar do Rio de Janeiro, minha cidade maravilhosa. Vocês perceberam que nós fomos ligando essas informações, essas orações? Então, ó, conjunção ela liga orações. O que é oração? Um verbo ao outro. Olá, meu nome é João, sou carioca. Ó, então eu tenho a conjunção aqui ligando essas informações. Moro no Rio, a cidade maravilhosa. Sou muito feliz, ó. Moro no Rio. Acabei fazendo a junção aqui através de uma vírgula, não tem problema algum, tá? A minha oração é essa. Então eu vou usando o quê? As conjunções para expressar a ideia que eu quero passar, ligando as minhas orações. Então eu tenho, ó, conjunção aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva, alternativa, tudo dentro de um parágrafo. Então é dessa forma, nós precisamos adequar as conjunções ao uso na produção de texto, tá? Chegamos agora aqui nos pronomes. Então coloquei de uma forma bem simples e objetiva aqui para vocês entenderem. Tenho certeza que já viram esse conteúdo, mas só para vocês relembrarem. Então, os primeiros pronomes que nós aprendemos são os pronomes do caso reto e do caso oblíquo. Caso reto eu tenho eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Esses pronomes aqui, no contexto, sempre terão função de sujeito, sempre estarão praticando alguma ação. Aí eu chego no oblíquo, que eu tenho átonos e tônicos, certo? Os pronomes átonos e os pronomes tônicos serão sempre complementos verbais. Então, eu preciso ter isso muito claro, porque nós vamos aprender daqui um pouco uma adaptação fonológica. E a adaptação fonológica é feita justamente com esses pronomes aqui, ó, tá? Outro detalhe, são complementos verbais porque eles, na maioria das vezes, têm uma semântica fraca, então ele vai se juntar ao verbo. Pelo fato dele se juntar ao verbo, ele estará sempre completando o seu sentido. E também eu posso substituir todo um contexto por um pronome. Vou mostrar isso para vocês daqui um pouco. Esse grupo aqui, ó, eu sempre uso ele seguido de preposição, tá? Então, aqui, sempre seguido de preposição. Certo? Enquanto aquele grupo ali, só vou completar o sentido do verbo. Por exemplo, aqui, pegue um copo de água para mim. Olha a preposição anteposta ao pronome, certo? Então, só para mostrar a vocês, a preposição antes do pronome aqui. Então, olha lá. Aqui eu coloquei só para mostrar para vocês a função de sujeito, que foi o que eu falei, tá? Sujeito das frases, ó. Vi ele na rua, encontrei ela na praça. Trouxeram eu até aqui. Ele finalizou o projeto há poucos dias. Nós estamos quase a chegar. Se é ele o escolhido, temos que aceitar. Essa tarefa é para eu fazer. Cuidado com isso aqui, tá? Voltando aqui, ó. Seguido de preposição. Para eu fazer, eu pratico a ação. Mim não pratica nada. Então fique bem claro, não é essa tarefa é para mim fazer? Não, está totalmente errado. É para eu fazer, eu faço, eu pratico a ação, tá? Se é meu, logo é para eu abrir. Essa refeição é para tu comeres. Então, só reforçando, eu pratico a ação sempre. Mim não pratica ação nenhuma. Mim vai ser um complemento de uma preposição, um complemento ali seguido de preposição. Não para praticar ação como nós estamos acostumados. Então, isso daí é só também uma questão de prática na fala e na escrita, que logo a gente adequa aí que eu pratico ação, mim não pratica nada. Então, seguido disso, vamos trabalhar o que? Essas adaptações fonológicas. Isso aqui enriquece muito um texto. Mostra que você tem um conhecimento muito grande dos elementos coesivos dentro de um texto, tá? Então, olha lá. Esses pronomes ali, o, a, os, as, eles estão aqui, ó. O, a, os, as, ó, complementos verbais, tá? Assumem formas especiais depois de certas terminações verbais. Então, aqui nós temos duas possibilidades de uso para esses pronomes. Primeira coisa, observar o verbo. Então, é saber
localizar o verbo ali dentro do contexto. Se o meu verbo terminar, ó, o verbo terminar em Z, S ou R, o que que acontece? O meu pronome no contexto ele vai assumir as formas lo, lá, los, las, de acordo com o contexto, certo? Mesmo tempo que a terminação verbal é suprimida. Então, o que que acontece? O meu verbo terminou em Z, S ou R. O que que eu faço? Filo, eu vou eliminar, ó, eu vou suprimir a consoante final e vou substituir por lo, lá, los, las, de acordo com o contexto. Terminou em S, a mesma coisa. Fiz, filo. Fazei, fazei, lo. Dizer, dizer, lá. Agora, quando o verbo terminar em som nasal, o que que significa esse som nasal? Ali nas formas, eu não coloquei aqui, tá? O que que significa esse som nasal? Pode ser o M, pode ser o ão, ou pode ser ainda o OIM, certo? Esses são alguns sons nasais, tá? Então, nós vamos trabalhar especificamente esses três aqui nessa adaptação fonológica. Olha lá, viram-mo, viram-no. Nesse caso, eu não vou eliminar a consoante, eu vou mantê-la e vou acrescentar a adaptação fonológica. Repõe os, repõe nos, detém a, retém mais a, retém na, tem mais as, tem nas. Então, para isso aqui ficar um pouquinho mais claro para vocês, vamos aqui nos exemplos. Olha lá. Meu trabalho, fiz ele de manhã. Então, eu estou escrevendo essa informação. Para deixar o meu texto numa linguagem um pouco mais formal, eu não posso usar isso aqui, ó. Fiz ele de manhã. Por quê? É totalmente informal. Na linguagem coloquial dia a dia, perfeito. Mas para um trabalho, para uma certa ocasião, eu não devo usá-lo. Então, meu trabalho, coloco a vírgula e coloco o quê? Filo de manhã, certo? Filo, eliminei a consoante final e substituí toda essa informação, esse ele aqui, pelo pronome. Então, isso nós chamamos de adaptação fonológica. Quanto deu a conta? Quero pagar a conta. Perceberam que numa breve frase, num breve texto, eu tenho repetição de palavras? Ó. Quanto deu a conta? Quero pagar a conta. Então, mais uma vez, nós vamos trabalhar com essa repetição. Quanto deu a conta? Quero pagar. Perceba que o meu verbo terminou aqui em R, tá? O que que eu faço? Eu vou eliminá-lo, vou substituir essa repetição. Quero pagar, eu devo acentuar ali, pagar lá. Esse lá indica o quê? Justamente essa conta. As flores abriram. Colhemos as flores pela manhã. Mais uma vez, tenho repetição de palavras aqui. As flores aparece ali e aparece aqui. Aqui seguida do verbo. Então, as flores abriram. Colhemos, ó, substituindo, eliminando aqui a consoante. Colhemos. São as flores, então colhemos las de manhã. Evitei a repetição dentro do texto, certo? Maria apareceu. Viram Maria hoje cedo. Tenho repetição de palavras mais uma vez, só que agora o meu verbo ele passou a ter som nasal. Viram. Aí, diferente do que nós fizemos anteriormente, eu não vou eliminar nenhuma consoante. Aqui eu só vou substituir a informação que está repetida pelo pronome. Maria apareceu. Viram na hoje cedo. Então, evitei a repetição, substituí pelo pronome que corresponde e continuo com a informação. Ele pegou os ovos e pôs os ovos dentro da cesta. Ele pegou os ovos, ó, e põe os ovos dentro da cesta. Então, mais uma vez, evitando a repetição. Põe-nos dentro da cesta. Então, tudo isso nós usamos para evitar a repetição dentro do texto. O cão sumiu. Dão o cão como morto. Então, o cão sumiu. Aqui a informação repetida. Olha lá. Dão no como morto. Então, ó, só voltando aqui. Se as minhas formas verbais terminarem, então, em Z, S ou R, eu vou eliminar e vou substituir o complemento por lo, lá, los, las. Se a minha forma verbal
terminar em M, ão ou ON, eu não vou eliminar nada. Eu só vou substituir o complemento verbal, a repetição que está ali, por no, na, nos, nas, de acordo com o contexto, certo? Como nós fizemos brevemente aqui nesse slide, tá? E também, ainda enquanto nós falamos de pronome, nós temos a colocação pronominal. Como assim colocação pronominal? Eu tenho um texto, tenho meus pronomes e eu tenho o verbo, e eu preciso adequá-lo ao contexto. Então, eu posso colocar esse verbo, esse pronome em qualquer lugar? Não. Então, que pronomes, voltando aqui só um pouquinho, que pronomes agora nós vamos adequar? Esse grupo aqui, ó, certo? Esse grupo aqui, todo ele precisa de adequação. Eu não posso colocá-lo em qualquer lugar dentro da minha frase. Eu tenho uma posição certa, uma posição correta para colocá-lo, tá? Então, é isso que nós veremos aqui na colocação pronominal. Próclise, aqui, ênclise e mesóclise. Então, para nós começarmos, próclise. Toda vez que eu colocar o meu pronome antes do verbo, eu tenho um caso de próclise. Nós vamos ver que eu tenho partículas atrativas. O que seria uma partícula atrativa? Atrai, algumas partículas que atraem esse pronome para antes desse verbo, tá? Ênclise, pronome colocado depois do verbo. Então, toda vez que por um destaque, por início de frase, toda vez que eu precisar estruturar uma informação e eu não tenho nenhuma partícula atrativa da próclise, eu vou optar pela ênclise, mas tudo isso eu tenho regras para usar. E nós ainda temos a mesóclise, que é pouco usado, mas enriquece muito o texto se você souber usá-la adequadamente. Então, pronome intercalado ao verbo, convidar-te-ei para o meu aniversário. Então, vamos lá, eu começo sempre com a próclise, porque eu costumo dizer, se o meu aluno souber, se ele dominar a próclise, as demais é muito tranquilo, tá? Primeiro caso para uso de próclise, orações negativas que contenham palavras como não, ninguém, nunca. Estou estruturando a minha frase e aí eu tenho que colocar um pronome. Então, o que eu preciso observar para essa colocação pronominal? Não se esqueça de mim. Vocês perceberam que lá no início eu tenho uma partícula atrativa? A partícula atrativa é essa aqui, a oração negativa. Então, se eu tenho uma partícula negativa, obrigatoriamente eu preciso colocar o meu pronome antes do verbo. Isso aqui é obrigatório, eu não posso colocar depois. Por quê? No momento que eu colocar para depois do verbo, eu tenho um erro gramatical, tá? E tendo um erro gramatical, eu comprometo aqui a minha fala e também a minha escrita. Pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos. Outra partícula atrativa para o uso da próclise. Então, eu preciso saber quais são os meus pronomes relativos, quais são os meus pronomes indefinidos, quais são os meus pronomes demonstrativos. Por quê? Sabendo quais são esses pronomes, então eu consigo adequar a minha escrita. Ó, pronomes relativos. Foi ela que o fez. Então, percebam o seguinte. Eu tenho um pronome aqui, ó. Aqui eu já vou classificar para vocês, é um pronome relativo. Então, por conta deste pronome, eu não posso colocar esse outro pronome aqui. Obrigatoriamente, ele fica antes do verbo, é o que nós chamamos de partícula atrativa, tá? Alguns lhes deram maus conselhos. Mais uma vez, tem esse pronome aqui, é um pronome indefinido. Então, como na estrutura da minha frase eu tenho um pronome indefinido, obrigatoriamente eu vou colocar o meu pronome, tá, do caso oblíquo, antes do verbo. Isso me lembra algo. Mais uma vez, pronome que eu tenho aqui, pronome demonstrativo. Pelo fato de eu ter um pronome demonstrativo ali, obrigatoriamente eu vou colocar o meu pronome pessoal antes do verbo. Ah, mas e se eu colocar depois? Erro gramatical, tá? E considerado um tanto quanto grave. Na fala, ainda passa, por mais que não seja legal, mas ainda passa. Agora, na escrita, não. Na escrita, ele fica muito bem marcado e faz com que você empobreça o seu texto, certo? Verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais. Então, muito cuidado aqui, ó. Eu tenho um advérbio aqui. Ontem,
me disseram que não haveria aula. Advérbio, certo? Mas o meu verbo está aqui. Então, advérbio está ali, o meu verbo está aqui. Então, por conta daquele advérbio que está ali na frente, o meu pronome tem que ser colocado antes do verbo. Eu não posso colocar depois. Ontem disseram-me que não haveria aula. Totalmente errado. Se a estrutura, depois do advérbio, ela vier isolada por uma vírgula, olha a vírgula aqui novamente, aí eu tenho que mudar a estrutura. Depois da minha vírgula, eu não posso, em hipótese alguma, colocar um pronome, tá? Depois da minha vírgula, eu preciso claramente começar com o verbo e optar pela ênclise, que é o pronome depois do verbo. Eu não posso colocar, senão eu tenho um erro de português, certo? Mais algumas partículas atrativas, por isso que eu falo, se você dominar a próclise, as demais você tirará de letra, tá? Orações exclamativas, interrogativas, ou aquelas que exprimem desejo, que nós chamamos de orações optativas, aquelas que exprimem desejo. Elas também são partículas atrativas para o uso da próclise. Olha lá, de que algo aconteça, tá? Quanto se ofendem por nada, meninos? Ó, eu tenho uma expressão, venho aqui no final, por isso que toda vez que eu vou escrever, eu já tenho que pensar na minha estrutura. Certo? É uma frase exclamativa, é uma frase interrogativa, é uma frase optativa, então eu já preciso pensar em toda a estrutura para fazer a minha adequação pronominal. Então aqui, pelo fato de eu já saber que eu vou marcar com um sinal de exclamação, então o meu pronome aqui tem que ser colocado antes do verbo. Isso é regra, tá? Deus te proteja, meu filho, mais uma vez. Ah, mas olha só, ela é exclamativa. Sim, tanto exclamativa como também optativa. Sendo exclamativa ou sendo optativa, o meu pronome deve ser colocado aqui antes do verbo, certo? O mesmo acontece ali com essa frase que é exclamativa. Quantos anos você tem? Uma frase exclamativa. Então, percebam que o meu pronome aqui, no caso, é um pronome de tratamento, mas ele foi colocado antes do verbo, certo? Ainda com orações, com conjunções subordinativas, viram? Nós vimos as conjunções e viram só como é importante saber adequar ao contexto? Porque se eu sei o que é uma conjunção subordinativa, eu já não vou errar na colocação pronominal. Embora se sentisse melhor, saiu. Olha a minha conjunção subordinativa aqui. Então, ela está aqui. Se eu tenho estou começando uma oração com uma conjunção subordinativa, eu não posso colocar o meu pronome aqui. Ele deve vir antes do verbo, tá? Conforme ele disse, hoje vou sair mais cedo. Mais uma oração aqui indicando conformidade. Está lá. Por conta dela, o meu pronome é colocado antes do verbo, certo? Mais uma partícula atrativa, verbo no gerúndio, regido da preposição em. Então, verbo no gerúndio, só lembrando, é aquele que termina em ND, ó, andando, pulando, cantando. Então, todo verbo que termina em NDO, nós dizemos que ele está no gerúndio. Então, verbo no gerúndio, regido da preposição em. Então, não é só o fato dele estar no gerúndio. Ele precisa estar no gerúndio e seguido dessa preposição. Olha lá o início da minha frase. Em se tratando de confusão, ele está presente. Então, ó, o meu verbo está no gerúndio, certo? Antes dele eu tenho a preposição. Então, por conta dessa estrutura, essa conjunção virá antes do verbo, certo? Então, meninos, aqui nós temos as partículas atrativas para o uso da próclise. Só retomando então, ó, orações negativas, tá? Pronomes relativos, indefinidos e demonstrativos, verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais, palavras, orações exclamativas, interrogativas ou optativas, conjunções subordinativas e o verbo no gerúndio seguido da preposição em. Todos eles são partículas atrativas para a próclise, ou seja, o meu pronome tem que ser colocado antes do verbo, certo? Agora vamos com a ênclise. Então a ênclise é bem tranquila, tá? Verbo no início da oração. Eu não posso, em hipótese alguma, começar a minha oração com pronome. É um erro e a gente escuta isso com muita frequência. Me desculpe. Então, é totalmente errado. O correto é desculpe-me, porque
eu estou começando com um verbo e na sequência eu tenho que colocar o meu pronome. Então eu não posso começar frase nenhuma usando o pronome, certo? Depois de terminar, chamem-nos. Ó, a pausa que eu falei para vocês há pouco. Uma vírgula também, depois da vírgula nós temos a pausa, certo? A vírgula já está aí para marcar essa pausa. Então, marcando essa pausa, eu não posso colocar um pronome aqui. Não, eu preciso colocá-lo à frente do verbo, tá? O seu maior sonho é casar-se. Por que que aqui eu não coloquei se casar? Porque esse meu verbo aqui está no infinitivo. Então, toda vez que eu uso o verbo no infinitivo, eu também, obrigatoriamente, preciso colocar o meu pronome depois dele, tá? Então, não esqueçam, em hipótese alguma, comecem a frase com um pronome. Mesmo que ela venha depois de uma vírgula, não tem problema. Eu preciso colocar um pronome depois de uma vírgula. Ele será colocado em ênclise, ou seja, o pronome virá depois do verbo. Verbo no gerúndio. Aí vocês vão dizer assim, mas há pouco você falou que o gerúndio é lá da próclise. Sim, mas nós temos uma estrutura diferente. Lá, o meu gerúndio, ele está seguido da preposição em. Aqui vocês vão perceber que nós temos uma pequena diferença. Só o verbo no gerúndio, eu não tenho a preposição em. Podem observar, ó, vive a vida encantando-me com suas surpresas. Eu tenho sim o meu verbo aqui no gerúndio, está aqui, certo? Mas eu não tenho a preposição e. Se eu tivesse a preposição e, a preposição em, como nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês há pouco, eu teria que optar pela próclise. Não tendo, tá, a preposição em, eu vou optar pela ênclise, tá? Então, bem tranquilo a ênclise. Início de oração, seja ela realmente ali no início ou marcada depois de uma pausa, o meu pronome sempre virá depois do verbo, ou verbo no gerúndio, certo? Sem preposição, com preposição próclise, sem preposição ênclise. E para nós finalizarmos a aula de hoje, tá? Mesóclise, também que é muito pouco usada, mas enriquece demais o texto se você souber usá-la adequadamente, tá? Eu tenho duas condições para uso da mesóclise, ou com verbos no futuro do presente, ou com verbos no futuro do pretérito. Então, verbos no futuro do presente, só retomando rapidinho o conceito, algo que ainda acontecerá, e eu tenho certeza desse fato, certo? Futuro do pretérito, algo que acontecerá, mas nós já chamamos de futuro do pretérito porque eu dependo de algum fato passado para que tal situação se concretize no futuro. Então, por isso nós chamamos de futuro do pretérito e futuro do presente, tá? Toda vez que eu vou começar a minha frase com essa estrutura, qual estrutura? Com verbos no futuro do presente ou verbos no futuro do pretérito, eu devo obrigatoriamente começar com uma mesóclise. Olha lá, orgulhar-me-ei dos meus filhos, ao invés de dizer orgulharei dos meus filhos, certo? Ou me orgulharei dos meus filhos. Não, está totalmente errado. Não posso começar com pronome, então o meu verbo está no futuro. Pelo fato dele estar no futuro, eu devo então aplicar a mesóclise. Orgulhar-me-ia dos meus filhos. Então, mais uma situação. Verbo no futuro do pretérito. O verbo estando no futuro do pretérito, não posso começar por ele, nem por um pronome. Eu tenho que obrigatoriamente começar a minha produção, começar o meu texto, fazendo uso então da mesóclise, tá? Então, eu espero assim ter contribuído com vocês neste momento para o uso dos pronomes, das colocações pronominais, das adaptações fonológicas. Podem ter certeza que, fazendo uso tanto de uma quanto da outra, vocês enriquecerão o texto, tá? Então, por hoje é isso e em breve nós voltaremos com mais uma aula de língua portuguesa.